Mulher desapareceu há anos e, ao retornar, revela segredo chocante sobre sua filha. O céu estava cinza, como se a própria cidade estivesse de luto. Laura pisou nas ruas de sua infância, onde os ecos de risadas e memórias a perseguiam. A cidade que a havia engolido, a mesma que agora observava com olhos curiosos, estava sufocada em segredos e sussurros. Milagre, alguns murmucavam ao vê-la, mas para ela era uma condenação. A cada passo em direção à casa de Dona Isabel, o peso no peito aumentava. A casa, velha e desgastada pelo tempo, parecia um monstro faminto, pronta para devorar seus segredos. E havia Maia, sua filha, que agora vivia com a avó, ocupando o lugar que deveria ser dela. Laura respirou fundo, tentando afastar as lembranças. E o medo do que poderia encontrar. Ao abrir a porta, o cheiro de móveis antigos e poeira a abraçou. Mãe! A voz de Maia ecoou na sala, quebrando o silêncio sepulcral. A garota apareceu. Seus olhos eram de um azul intenso, traumas de infância escondidos por trás de um sorriso tímido. Laura viu algo naquele olhar, uma tristeza profunda, como se ela carregasse o peso do mundo nas costas. Durante o jantar, as palavras eram cortantes, tensionadas. O silêncio era preenchido por olhares furtivos de Dona Isabel, que parecia saber o que ocorria nas sombras. Eu estou aqui agora. Laura se esforçou para afirmar, sua voz tremendo de insegurança. Mas havia algo de errado. A avó e a neta trocavam olhares que Laura não conseguia decifrar. Quando a tensão atingiu seu ápice, Maia, em um ato inesperado, revelou um segredo que deixaria qualquer mãe em choque. Eu não sei como te contar, mas tem algo que você precisa saber sobre mim. A frase ecoou na cabeça de Laura como um roubo de ar. A verdade que se desenrolou a paralisou. A vida de Maia estava marcada por um acidente que mudara tudo. Eu fiz algo e não posso desfazer, a garota gaguejou, lágrimas enchendo seus olhos. Dona Isabel assistia. Seu olhar era penetrante, cheia de uma sabedoria silenciosa que Laura não compreendia. Se o passado de Laura a havia levado a desaparecer, o que o futuro reservaria para Maia? O nó na garganta de Laura se apertou. O peso da revelação era insuportável. Como ela poderia proteger sua filha, quando a própria vida de Maia estava atrelada a um segredo devastador? As sombras pareciam aumentar, envoltas em nuvens escuras que agora pairavam sobre a cidade. Laura não sabia até onde iria para proteger Maia. Uma presença ameaçadora parecia estar sempre à espreita, como se as paredes tivessem ouvidos, e Laura começou a questionar quem poderia ser confiável. Enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair, uma nova pergunta ecoou em sua mente. O que mais Dona Isabel sabia? Com a tempestade se aproximando, Laura só conseguia se perguntar: até que ponto a verdade vale a pena? E quem realmente tem o controle aqui? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura estava paralisada. As palavras de Maia ecoaram na sua mente. Uma tempestade de confusão e dor. O que você fez, meu Deus? Ela mal podia articular as palavras.
Seu coração martelava na caixa torácica, quase saltando para fora. Dona Isabel olhou para Maia, seu semblante sério e sombrio, como se a verdade que estava prestes a ser revelada pudesse destruir tudo à sua volta. Mãe, foi um acidente, Maia disse, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu não sabia que ia acontecer, eu só queria. A voz da garota falhou, e o ar na sala parecia denso, sufocante. Laura sentiu a pressão subir. Cada instante se arrastava, enquanto a esperança de um reencontro leve se desfazia. Um barulho súbito, como uma explosão de vidro quebrando, fez com que o coração dela disparasse ainda mais. Dona Isabel se levantou. Seu rosto era uma máscara de preocupação. Precisamos falar sobre isso em outro lugar. Não podemos discutir aqui. A insistência dela fez o pânico crescer dentro de Laura. Sobre o que mais você sabe? O que aconteceu com Maia? A avó hesitou. E isso fez o nó na garganta de Laura se apertar. O silêncio era insuportável, como se uma sombra estivesse se aproximando cada vez mais. Finalmente, Isabel suspirou e disse com uma voz baixa: Maia não é a única que tem segredos. Laura sentiu o mundo girar. Do que você está falando? O medo subia como uma onda, tapando sua visão. Quando a avó alcançou a mesa, Laura percebeu uma caixa de madeira antiga atrás dela. As mãos de Isabel tremiam levemente enquanto ela pegava. Esta caixa contém coisas que você precisa saber. O coração de Laura disparou mais uma vez, e de repente, a ideia de segredo se transformou em terror. Dona Isabel abriu a caixa lentamente. Dentro havia cartas, fotos e um pequeno, o objeto que Laura reconheceu imediatamente. Um colar. O colar que usava em seu último aniversário com Maia, antes de desaparecer. Como você? A voz de Laura falhou. Maia teve que ficar com a avó enquanto você estava fora. Isabel disse, como se estivesse revelando um segredo obscuro. Mas isso não é tudo. Eu guardei esses itens por um propósito. Eles têm muitos segredos, assim como você. Laura olhou para a caixa, os olhos preenchidos com confusão. Por que você me trouxe de volta? O que você sabe de mim? A tempestade fora da janela rugia cada vez mais. Relâmpagos iluminando a sala com flashes de luz aterradora. Maia, com a voz trêmula, sugeriu: Mãe, talvez você deva ouvir. Isso pode mudar tudo. O coração de Laura batia forte. Qualquer minuto que passava parecia um século. A revelação estava quase ali, mais perto do que ela poderia imaginar. Quando Isabel começou a contar a história, a sala pareceu encolher. Naquela noite você ficou mais próxima do que pensava, Laura. Você estava prestes a descobrir a verdade, mas algumas forças mudaram o curso das coisas. A avó olhou fixamente para Laura, uma sombra de dor em seu olhar. Você é a chave, e o que aconteceu, a conexão entre todas nós, vai além do que você podia imaginar. Laura não conseguia processar, e então um clarão de luz iluminou a sala, e o barulho de algo caindo fez todos pularem. Um grito cortou a noite. Não, você não pode fazer isso. Era uma voz familiar, tão conhecida que... A cabeça de Laura girou. E quando a porta se abriu com um estrondo, a figura à entrada congelou o sangue dela. Eu não deixarei você tocar na verdade. Ouvindo aquelas palavras, o corpo de Laura se enrijeceu. Agora tudo se tornava ainda mais confuso e assustador. Quem era aquela pessoa? O que havia acontecido realmente? Todo o passado estava prestes a ser reescrito, e ela se viu diante de uma escolha: encarar a verdade
ou voltar a se esconder nas sombras. A tempestade lá fora rugia, mas a verdadeira tempestade estava dentro de sua casa. E as perguntas, cada vez mais profundas e sombrias, não davam sinal de parar. A figura parou na porta e o tempo pareceu congelar. Laura e Maia olharam com os olhos arregalados, reconhecendo aquela voz que ecoava no passado. Era Clara, a melhor amiga de Laura, aquela que prometeu cuidar de Maia enquanto ela estava fora. A expressão de Clara, misto de determinação e desespero, fazia o coração de Laura acelerar como se houvesse uma tempestade dentro dela. Não deixarei você tocar na verdade, Clara repetiu, com um olhar cheio de raiva e proteção. Cada palavra parecia pesada, como um peso que Laura não conseguia entender. O que Clara sabia? O que ela queria proteger? Mãe, quem é ela? Maia perguntou, o medo evidente em sua voz. Laura não conseguiu desviar o olhar do rosto de Clara. Anos de lembranças misturadas com dor e confusão inundaram sua mente. Clara, o que você está fazendo aqui? A voz de Laura saiu, trêmula, e ela se sentiu vulnerável. Eu vim para impedir que vocês descubram o que realmente aconteceu. Clara respondeu, a voz firme, mas seu olhar traía um medo profundo. Não é hora para isso. Tem coisas que precisam permanecer enterradas. A tensão na sala era palpável, como o ar antes de um relâmpago. Você não pode nos esconder a verdade. Precisamos saber. Laura insistiu, a urgência crescendo dentro dela. As palavras de sua filha e da avó dançavam em sua mente, criando um labirinto de inquietação. Todos estavam escondendo algo, e aquele momento parecia ser a chave que poderia abrir as portas do passado. Clara hesitou, um conflito visível em seu olhar. Você não entende. Não é só sobre você e Maia. É maior do que isso. Antes que Laura pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou na sala, como se algo tivesse se quebrado. O coração dela disparou. Precisamos sair daqui, Dona Isabel disse, levantando-se, e Laura imediatamente percebeu que a situação estava se deteriorando rapidamente. Mas antes que pudesse agir, Clara avançou, seu olhar fixo em Laura, e a ponta de seu dedo indicou a caixa que Isabel segurava. O que há nessa caixa? Clara perguntou, a voz tremendo. O que você esconde, Isabel? A tensão cresceu, e Laura olhou de uma para outra, sua mente girando. As revelações estavam prestes a explodir, e Laura queria estar pronta. Mas o que viu em Clara fez seu estômago se revirar. Você está tentando me proteger ou salvar a si mesma? Laura disparou, suas palavras cortantes como facas. Clara piscou, a expressão dela mudando. Uma máscara de determinação que era tão familiar agora se desfez em fragilidade. Eu fiz o que tinha que fazer, Laura. Ninguém deveria saber a verdade. Clara exclamou, a voz quebrada, e todos na sala sentiram o impacto das palavras. O olhar de Laura se estreitou em uma nova compreensão. A verdade sobre o que, Clara? Neste momento, um grito rasgou o silêncio, e Maia caiu no chão, a mão segurando a cabeça. Um brilho repentino de dor atravessou seu rosto. Mãe, eu não sei mais o que fazer. Laura se apressou para sua filha, mas tudo ao seu redor parecia girar. A caixa, o colar, os segredos, tudo começava a desmoronar. Clara, agora vulnerável, olhou para Isabel. Você jurou que isso não aconteceria. Eu não queria que isso viesse à tona. As palavras de Clara pareciam uma faca cortando. O que era escondido se tornava mais sombrio. Laura sentia que estava perdendo o controle. Com um movimento rápido, Clara se virou para Laura. Você precisa saber que o que aconteceu naquela noite não foi um acidente.
E Maia tem mais ligação com isso do que você imagina. A revelação chegou como um raio, e Laura se sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Mais ligação? Clara, o que você está dizendo? A mente dela zumbia de incertezas. As peças do quebra-cabeça pareciam confusas demais para serem resolvidas. Enquanto a tempestade lá fora rugia, Laura percebeu que havia algo muito maior em jogo. Algo que ameaçava não só o relacionamento com sua filha, mas a própria essência de quem ela era. Clara tinha os detalhes que poderiam transformar tudo. E, ao mesmo tempo, a dor e o desespero começaram a se misturar a uma nova emoção. Raiva. Laura pôde sentir. Qualquer momento agora poderia mudar tudo. O que mais estava escondido? A tempestade não estava apenas lá fora. Ela estava bem diante dela, e cada revelação a aproximava da verdade que ela temia descobrir. Mas o que mais estava à espreita nas sombras, à espreita para ser revelado? A tensão na sala crescia como uma tempestade, e as palavras de Clara pairavam no ar, pesadas e inquietantes. Laura sentiu o coração disparar, lutando para compreender a magnitude daquelas declarações. Justo quando estava prestes a perguntar mais, um estrondo profundo reverberou no ambiente, sacudindo as paredes como se o próprio céu estivesse desabando. "Oi? Tem alguém aqui?" A voz de um homem ecoou pelo corredor. Laura se virou em choque, e uma figura alta entrou pela porta da sala. Era um policial, uniformizado, com uma expressão que misturava urgência e preocupação. "Recebemos uma denúncia sobre gritos. Tá tudo bem?" "Não, não está!" Laura gritou, o pânico tomando conta dela. "Você precisa nos ajudar. Minha filha e minha amiga estão escondendo segredos que podem ser perigosos." Mas antes que o policial pudesse responder, uma luz forte iluminou a sala, revelando um detalhe que ninguém esperava. Na rua, uma multidão se aglomerava, com celulares levantados, gravando tudo. Havia repórteres, vizinhos e rostos curiosos. Era um espetáculo, e por um momento, Laura sentiu a privacidade da situação completamente invadida. E para gravar a situação, a porta por onde Clara havia entrado agora se fechou sozinha com um baque. A sala parecia girar. "Mãe, o que está acontecendo?" Maia estava em choque, os olhos fixos na porta. A expressão de Clara estava alterada, uma expressão misturada com pânico e raiva. "Isto não é como deveria ser. Precisamos sair daqui." "Por que vocês duas estão tão apavoradas? O que mais você sabe, Clara?" Laura não conseguia mais conter a frustração e a ansiedade. Mas antes que Clara pudesse responder, um brilho intenso emanou da caixa que Dona Isabel mantinha nas mãos. Algo dentro parecia pulsar com uma energia que atraía a atenção dele. Todos, como uma atração magnética. "Não, não se aproxime!" Clara gritou, mas já era tarde demais. Laura, impelida por uma força desconhecida, se aproximou da caixa e a abriu. Dentro, encontrou cartas empoeiradas, fotos antigas e, no fundo, um pequeno diário desgastado. Ao puxá-lo, uma nuvem de poeira se levantou e uma sensação de familiaridade tocou seu coração. "Essas são as histórias que nunca te contei", Dona Isabel murmurou, mas suas palavras foram interrompidas. Um grito estridente cortou o ar e tudo ficou em silêncio. Maia desabou no chão, segurando a cabeça, e um instante depois, tudo pareceu se apagar. A sala foi preenchida por uma luz ofuscante, e quando a claridade diminuiu, uma figura estava ao lado de Maia. Era alguém que Laura não via há anos. Era a irmã de Clara, Sofia.
Laura ficou paralisada. A irmã perdida supostamente havia morrido em um acidente há tanto tempo. Como você? Laura gaguejou, a mente em confusão. Eu não posso deixar que isso aconteça, Sofia disse, a voz grave e decidida. A verdade precisa permanecer oculta. A mente de Laura girava. A presença de Sofia mudava tudo. O que você está fazendo aqui, Sofia? O que você sabe? O que realmente aconteceu naquela noite? O desespero e a confusão se entrelaçavam. E Clara olhava para a irmã com um desdém que Laura nunca tinha visto. Você não estava pronta, Clara murmurou, um tremor na voz. Eu fiz isso para proteger você e a Maia. A sala parecia encolher, e todo o passado, as memórias, as promessas, feitas entre amigas, tudo desmoronava num mar de mistério e traição. Laura não sabia o que pensar. O que mais estava escondido? A luz do luar filtrava pela janela, e com a tempestade se aproximando, Laura soube que a verdade estava prestes a se revelar, mas a um custo que ela não poderia sequer imaginar. Agora, tudo estava em jogo. Uma escolha se formava à sua frente, e o peso da verdade começava a pesar sobre seus ombros. As perguntas se multiplicavam. Até onde ela iria para proteger sua filha? O que mais cada uma delas estava escondendo? E a linha entre amizade e traição se tornava perigosamente fina. A sala estava elétrica, a tensão palpável. Laura olhou para Sofia, depois para Clara, uma sensação de urgência preenchendo o espaço. O que você quer dizer com isso, Sofia? As palavras mal saíam de seus lábios, mas a preocupação tomava conta. Ninguém estava preparado para a tempestade que se aproximava. Laura, você precisa entender. Sofia começou, a voz dela firme, mas cheia de um peso emocional que parecia prestes a quebrá-la. O que aconteceu naquela noite não foi acidental. Eu e Clara sempre soubemos, mas guardamos isso para proteger você e Maia. As palavras dela eram como um soco no estômago, e a mente de Laura girava. Como assim? Não era um acidente? Mas antes que ela pudesse processar a revelação, uma luz intensa iluminou a sala, e todos quase cerraram os olhos. A caixa tremulou em cima da mesa, e um objeto pequeno e brilhante pulou para fora. Era um dispositivo, parecido com um gravador. Quando caiu no chão, ativou-se, e uma voz ressoou, ecoando com força. Se você está ouvindo isso, é porque a verdade veio à tona. O choque envolveu a sala como um manto pesado. Laura olhou para todos. Sua cabeça zumbia de perguntas. O que era aquilo? A voz continuou, uma gravação antiga e trêmula. Eu sabia que um dia vocês iriam descobrir. Tudo começou na noite em que Laura desapareceu. Um frio cortante percorreu suas veias. Era a voz de alguém que Laura não escutava havia anos. Não posso deixar que as mentiras nos separem. O que aconteceu não foi culpa de ninguém, mas é hora de revelar a verdade. A gravação falhou por um instante, e a tensão aumentou. Mãe, quem é? Maia perguntou, o medo evidente em suas palavras. Laura olhou em volta. O rosto de Sofia estava agora pálido, e Clara parecia prestes a desmoronar. A sala estava silenciosa, com todos esperando uma resposta. É da minha irmã Vanessa, Laura gaguejou. A lembrança da irmã perdida a atingiu como uma rajada de vento. Vanessa sempre foi a mais protetora, a mais sensível. Mas por que ela teria gravado uma mensagem dessa? O que mais estava escondido? Você deve saber que as coisas não são como parecem. E há alguém que não quer que você descubra. A gravação continuou e o coração de Laura disparou. Cuidado com as próximas escolhas que você fizer, Laura.
Você pode acabar acordando algo que deveria ter permanecido adormecido. Um sussurro repentino passou pela sala, e um tremor se espalhou pelos corpos presentes. O medo tornou-se palpável. Todos sabiam que algo grande estava prestes a ser revelado. Mas o que era? O celular de Clara vibrou freneticamente, e ela olhou para a tela com uma expressão de terror. O que foi? O que acontece? É uma mensagem, Clara murmurou, a voz trêmula. É da Vanessa. O silêncio caiu novamente. A sala parecia encolher e um nó se formou na garganta de Laura. Se Vanessa estava envolvida, então todo o passado estava sobre um terreno instável. Ouvindo o nome da irmã, uma nova ideia cortou a mente de Laura. Clara, a verdade que você esconde tinha relação com a Vanessa? Clara hesitou, o rosto pálido, e Laura sentiu pânico crescendo dentro de si. Antes que pudesse perguntar mais, um barulho estrondoso veio do lado de fora. A porta da sala se abriu com força e uma corrente de ar gélido invadiu o espaço. Era a polícia. Todos ficam onde estão. Um dos oficiais gritou, erguendo as mãos em direção a todos. Laura sentiu seu estômago se revirar. O que estava acontecendo? A verdade que parecia prestes a ser revelada agora estava se desvanecendo sob os gritos e as ordens da polícia. A gravação ainda ecoava na mente dela. O que mais estava por vir? De repente, um estrondo forte ecoou no ambiente. A luz da sala começou a piscar e tudo ficou em um caos. Uma sombra passou na janela e um raio atingiu a casa. A sala tremeu e a caixa antiga caiu no chão, seus conteúdos escapando como se tivessem vida própria. Todos estão paralisados, aterrorizados, enquanto uma nova ação estava prestes a se desenrolar. Laura, você precisa decidir. A voz de Sofia cortou a tumulto. Mas o que ela deveria decidir? A verdade ou o segredo? Neste momento, tudo começou a desmoronar de uma maneira que ninguém poderia prever. A sala estava elétrica, a tensão palpável. Laura olhou para Sofia, depois para Clara, uma sensação de urgência preenchendo o espaço. O que você quer dizer com isso, Sofia? As palavras mal saíam de seus lábios, mas a preocupação tomava conta. Ninguém estava preparado para a tempestade que se aproximava. Laura, você precisa entender, Sofia começou. A voz dela firme, mas cheia, de um peso emocional que parecia prestes a quebrá-la. O que aconteceu naquela noite não foi acidental. Eu e Clara sempre soubemos, mas guardamos isso para proteger você e Maia. As palavras dela ameaçavam desmoronar a realidade que Laura conhecia. Mas antes que pudesse processar a revelação, um clarão ofuscante iluminou a sala. A caixa antiga, que até então parecia um artefato comum, começou a vibrar violentamente como se estivesse viva. Não, não se aproxime! Clara gritou, mas já era tarde demais. Laura, impelida por uma força desconhecida, se esforçou para tocar na caixa, os dedos tremendo. No instante em que fez isso, um som ensurdecedor invadiu a sala, como uma explosão, e todos foram empurrados para trás. A luz era tão intensa que ninguém conseguia enxergar. Então, num piscar de olhos, tudo se acalmou. O que deveria ser um ambiente seguro se transformou em um campo de batalha de emoções e revelações. Maia se levantou, confusa e assustada, o olhar dela passando rapidamente de um rosto para outro. O que aconteceu? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Um novo silêncio tomou conta do ambiente, mas não pela paz, e sim pelo temor nas vozes. Então, de repente, a figura de um homem apareceu do lado de fora. Ele estava coberto de sangue, suas roupas sujas e rasgadas, e a expressão dele misturava dor e desespero. Me ajudem, ele gritou, olhando diretamente para Laura. Você precisa saber.
Eles estão vindo. A sala pareceu congelar. Laura olhou para a cara daquele homem, e algo no olhar dele despertou uma memória esquecida. Davi? A voz dela saiu como um fio. Davi, seu ex-namorado, aquele que desaparecera naquela mesma noite em que Laura sumira. A confusão tomou conta e todos olhavam em estado de choque. O que aconteceu? Ele ofegava, tentando recuperar o fôlego. Eu sei o que aconteceu naquela noite. Você não pode acreditar no que eu vi. Os olhos dele estavam arregalados, os lábios tremendo. Clara, você e Sofia precisam me ouvir. Calma, Davi. Como você sobreviveu? A mente de Laura estava um redemoinho. A verdade que cada um guardava tão zelosamente parecia se desenrolar como um filme aterrorizante. Sofia e Clara, vocês estavam lá também. O que nos fez ficar em silêncio? É hora de revelar tudo agora, antes que eles cheguem até nós. A urgência na voz dele fez com que todos se aproximassem, temendo que o que vinha a seguir poderia ser tão devastador quanto os segredos já revelados. Os olhos de Sofia se arregalaram e sua expressão tornou-se sombria. Não, se você contar, pode ser o fim. O pânico claro em sua voz falou por si, e nesse momento o chão sob os pés de Laura parecia tremer. Laura estava perdida em meio de identidades, escolhas e medos. Davi, o que você sabe? O que ocorreu naquela noite? Sua voz estava aflita, com um nó preso na garganta. Era como se a verdade estivesse prestes a explodir, mas cada segundo que passava tornava tudo mais crível e aterrorizante. Vivia um pesadelo. Havia algo mais, algo que foi encoberto. O que Clara e você esconderam? Isso pode destruir vidas. Davi cortou o silêncio como uma faca, e ao ouvir suas palavras, um sentimento de traição começou a surgir em Laura. O que mais estava escondido? Que vidas, Davi? O que você sabe que nós não sabemos? Os murmúrios se intensificaram, e um frenesi tomou conta da sala. Uma nova condição pairava sobre todos, misturando o ar com uma mistura de medo e expectativa. O peso da verdade estava quase insuportável. Vocês três são mais ligadas do que pensam, e o que está prestes a ser revelado vai explodir tudo. A conexão é mais profunda do que qualquer um imagina. As palavras dele soavam como um aviso, e Laura sentiu que a realidade que conhecia estava prestes a desmoronar. O gelo formou-se em seu estômago, e um novo olhar sobre suas relações começou a tomar forma. E assim, a saudade se misturou a um grito distante. Se tudo se confirmasse, cada escolha que fizeram ressoaria com consequências que mudariam o curso de suas vidas para sempre. O que mais estava à espreita nas sombras? Laura sabia que a próxima revelação poderia ser a última, e que o verdadeiro terror ainda estava por vir. A sala estava elétrica, a tensão palpável. Laura olhou para Sofia, depois para Clara. Uma sensação de urgência preenchendo o espaço. O que você quer dizer com isso, Sofia? As palavras mal saíam de seus lábios, mas a preocupação tomava conta. Ninguém estava preparado para a tempestade que se aproximava. Laura, você precisa entender. Sofia começou, a voz firme, mas cheia de um peso emocional que parecia prestes a quebrá-la. O que aconteceu naquela noite não foi acidental. Eu e Clara sempre soubemos, mas guardamos isso para proteger você e Maia. As palavras dela ameaçavam desmoronar a realidade que Laura conhecia. Mas antes que pudesse processar a revelação, um clarão ofuscante iluminou a sala. A caixa antiga, que até então parecia um artefato comum, começou a vibrar violentamente, como se estivesse viva. Não, não se aproxime! Clara gritou, mas já era tarde demais. Laura, impelida por uma força desconhecida,
se esforçou para tocar na caixa, os dedos tremendo. No instante em que fez isso, um som ensurdecedor invadiu a sala, e todos foram empurrados para trás. A luz era tão intensa que ninguém conseguia enxergar. Então, num piscar de olhos, tudo se acalmou. O que deveria ser um ambiente seguro se transformou em um campo de batalha de emoções e revelações. Maya se levantou, confusa e assustada, o olhar dela passando rapidamente de um rosto para outro. — O que aconteceu? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Um novo silêncio tomou conta do ambiente, mas não pela paz, e sim pelo temor nas vozes. Então, de repente, a figura de um homem apareceu do lado de fora. Ele estava coberto de sangue, suas roupas sujas e rasgadas, e a expressão dele misturava dor e desespero. — Me ajudem! Ele gritou, olhando diretamente para Laura. — Você precisa saber. Eles estão vindo. A sala pareceu congelar. Laura olhou para a cara daquele homem, e algo no olhar dele despertou uma memória esquecida. Davi? A voz dela saiu como um fio. Davi, seu ex-namorado, aquele que desaparecera naquela mesma noite em que Laura sumira. A confusão tomou conta, e todos olhavam em estado de choque. O que aconteceu? Ele ofegava, tentando recuperar o fôlego. — Eu sei o que aconteceu naquela noite. Você não pode acreditar no que eu vi. Os olhos dele estavam arregalados, os lábios tremendo. — Você e Sofia precisam me ouvir. Calma, Davi. Como você sobreviveu? A mente de Laura estava um redemoinho. A verdade que cada um guardava tão zelosamente parecia se desenrolar como um filme aterrorizante. Sofia e Clara, vocês estavam lá também, o que nos fez ficar em silêncio. É hora de revelar tudo agora, antes que eles cheguem até nós. A urgência na voz dele fez com que todos se aproximassem, temendo que o que vinha a seguir poderia ser tão devastador quanto os segredos já revelados. Os olhos de Sofia se arregalaram, e sua expressão tornou-se sombria. — Não, se você contar, pode ser o fim. O pânico claro em sua voz falou por si, e nesse momento, o chão sob os pés de Laura parecia tremer. Laura estava perdida em um meio de identidades, escolhas e medos. — Davi, o que você sabe? O que ocorreu naquela noite? Sua voz estava aflita, com um nó preso na garganta. Era como se a verdade estivesse prestes a explodir, mas cada segundo que passava tornava tudo mais crível e aterrorizante. Vivi um pesadelo. Havia algo mais, algo que foi encoberto. O que Clara e você esconderam? Isso pode destruir vidas. Davi cortou o silêncio como uma faca, e ao ouvir suas palavras, um sentimento de traição começou a surgir em Laura. O que mais estava escondido? Que vidas, Davi? O que você sabe que nós não sabemos? Os murmúrios se intensificaram, e um frenesi tomou conta da sala. A tensão aumentava a cada segundo, mas a verdade estava próxima, quase à beira de uma catástrofe. A luz da sala começou a piscar, e Davi, refletindo a tensão, soltou um grito que ecoou pela casa. Era sobre o sequestro. O que aconteceu com você, Laura, foi um crime organizado, e eu vi quem estava por trás disso. O coração de Laura parou. O quê? Um crime? As palavras dele cortaram a mente dela como uma lâmina afiada. Davi avançou, sua expressão cheia de pânico. Sim, e a pessoa que estava envolvida é alguém que você conhece bem. Um arrepio percorreu a sala, e os rostos voltaram-se para Clara. Clara, você sabia disso? Laura perguntou. A incredulidade em sua voz era palpável, mas antes que ela pudesse responder, a caixa em cima da mesa começou a brilhar intensamente, e um som ensurdecedor fez todos se taparem os ouvidos. De repente, a luz se extinguiu, deixando todos no escuro absoluto. Laura, em meio ao caos, sentiu a mão de Maya agarrando a dela, um aperto desesperado.
Mãe, eu tenho medo. As palavras da filha quebraram o silêncio sufocante. Então, a luz voltou abruptamente, revelando algo inimaginável. Uma foto estava colada na parede da sala, uma cena do passado, e Laura reconheceu os rostos, suas amigas, Davi e uma figura ao fundo. Ela sentiu um frio na espinha. Não pode ser. Diante dela, a revelação tomou vida. Era a imagem de um homem, alguém que havia se perdido nas sombras de sua memória. O homem que Laura nunca pensou que veria de novo, seu pai. A sala explodiu em um frenesi de vozes. Não, ele não pode estar envolvido, Laura gritou, mas o choque teve um efeito paralisante. Cada um deles tinha suas próprias verdades e segredos, todos interligados por uma teia de mentiras que agora começava a se desfiar. A verdade estava prestes a ser não apenas revelada, mas detonada. O que mais seria descoberto? Cada olhar cheio de medo refletia a urgência da compreensão radical. Como tudo isso poderia terminar? A sala explodiu em caos. O rosto de Laura estava pálido, o reconhecimento da imagem a golpeando com força, como uma onda impiedosa. Como ele pode estar envolvido? O coração dela parecia querer sair do peito. Uma mistura de raiva e confusão a dominava. Os olhares de todos se voltaram para Davi. A tensão era tão alta que era quase palpável. Laura, escute. Ele estava envolvido em tudo isso. Ele e a organização que o levou. Davi gritou, a voz dele tensa e desesperada. Eu vi com meus próprios olhos. Havia algo muito maior atrás do seu desaparecimento. E isso toca você e Maia. Mais do que você imagina. Cale a boca, Clara berrou, e sua expressão era de pânico. Você não sabe do que está falando. Isso pode destruir tudo. O que você fez, Davi? O que você estava fazendo naquela noite? Isso era parte do plano. A acusação ecoou como um tiro disparado, e a sala ficou ainda mais densa. As palavras de Clara caíram sobre Laura como uma marreta. Você estava lá também? O que você sabe? O desespero a consumia. Cada resposta parecia esbarrar em mais perguntas. E Maia, ainda agarrada à mão da mãe, assistia com olhos assustados, tentando entender o que estava acontecendo. Eu só queria proteger você, Laura. Clara gritou, a voz na beirada do colapso. Mas tudo ficou fora de controle. E nesse momento, a casa tremeu. Um trovão estrondoso ecoou do lado de fora, fazendo todos pularem. Está tudo uma loucura, Davi gritou, sua voz se elevando ante o rugido da tempestade. Eu nunca quis que você soubesse assim, mas é hora de encarar a verdade, Laura. E então, como se o universo estivesse em sintonia com a intensidade da cena, a caixa vibrante explodiu em luz. Um brilho ofuscante tomou conta de tudo, e Laura ficou temporariamente cega. Quando a luz finalmente se dissipou, todos estavam no chão, atordoados. Isso é um sinal. A voz de Sofia cortou o silêncio frenético. É a confirmação de que a verdade está se aproximando. Você precisa entender, Laura. Seu pai, ele pode estar muito mais vivo do que todos pensam. Ele não deve ser encontrado. Como assim não deve ser encontrado? Laura estava de pé agora, firmando-se. A nova onda de revelações a atingiu como uma tempestade. A ideia de que seu pai estava vivo era insuportável. Ele é meu pai. Como vocês podem me esconder isso? Foi então que um novo som cortou o ar. Um sussurro quase inaudível, como se algo estivesse se movendo nas sombras. Todos se viraram em direção à porta, que rangeu levemente. A suíte estava carregada de um medo palpável, e a tensão crescia. Vão embora! A voz familiar, profunda e autoritária, irrompeu da entrada. Era um homem. Alguém que Laura nunca esperaria ver novamente.
Eu não vou deixar que vocês descubram mais do que já sabem. Isso é mais perigoso do que pensam. Era Rodrigo, o homem que uma vez se apresentou como um amigo da família. Mas na memória de Laura, ele sempre teve um olhar que a deixava em alerta. Rodrigo? Seu coração travou, várias emoções se debatendo dentro dela. Você? Você está aqui para me impedir? O que está acontecendo? A expressão de Rodrigo era de determinação, mas em seus olhos havia medo. A verdade que você procura não é o que imagina. E se você não souber a verdade, pode acabar colocando você e Maia em perigo. É melhor que ninguém saiba que ele ainda está vivo e está em perigo. Ele apontou para a caixa, o brilho ainda resplandecendo, e aquele objeto precisa ser destruído antes que cause mais danos. Danos? Laura estava quase incrédula. A realidade se desfazendo. Sempre assistiu à sua vida como um filme de suspense, mas agora tudo se transformava em algo surreal. As peças do quebra-cabeça estavam se mexendo em direções que ela nunca poderia imaginar. O tom sombrio da situação começou a assombrá-la. E se eu não quiser? Laura desafiou, finalmente encontrando coragem em meio ao pânico. A resposta de Rodrigo selou seu destino. Então, você pode perdê-los a todos. Isso não será uma escolha que você poderá voltar atrás. As palavras o golpearam como um eco no fundo da mente dela. E naquele exato instante, Laura entendeu a gravidade da situação. A verdade não apenas poderia romper suas relações, mas também poderia mudar toda a sua realidade. E como uma onda de maré, a revelação de que seu pai ainda estava vivo era apenas a ponta do iceberg, algo que poderia desenrolar uma sequência de eventos sombrios. Eu preciso saber, Rodrigo. Você tem que me contar a verdade. O que as pessoas estão escondendo? As perguntas fluíam, mas a única certeza na mente dela é a que nada seria como antes. O que viria a seguir? Uma sombra pairava sobre eles, e Laura sabia que ninguém estava a salvo enquanto a tempestade se aproximava e os segredos se desdobravam. A sala explodiu em caos. O rosto de Laura estava pálido, o reconhecimento da imagem a golpeando com força, como uma onda impiedosa. Como? Como ele pode estar envolvido? O coração dela parecia querer sair do peito. Uma mistura de raiva e confusão a dominava. Os olhares de todos se voltaram para Davi. A tensão era tão alta que era quase palpável. Laura, escute. Ele estava envolvido em tudo isso. Ele e a organização que o levou. Davi gritou, a voz dele tensa e desesperada. Eu vi com meus próprios olhos. Havia algo muito maior atrás do seu desaparecimento. E isso toca você e Maia mais do que você imagina. Cale a boca, Clara berrou, sua expressão da mais pura ansiedade. Você não sabe do que está falando. Isso pode destruir tudo. O que você fez, Davi? O que você estava fazendo naquela noite? Você era parte do plano. A acusação ecoou como um tiro disparado, e a sala ficou ainda mais densa. As palavras de Clara caíram sobre Laura como uma marreta. Você estava lá também? O que você sabe? O desespero a consumia. Cada resposta parecia esbarrar em mais perguntas. E Maia, ainda agarrada à mão da mãe, assistia com olhos assustados, tentando entender o que estava acontecendo. Eu só queria proteger você, Laura, Clara gritou, a voz na beirada do colapso. Mas tudo ficou fora de controle. E nesse momento a casa tremeu. Um trovão estrondoso ecoou do lado de fora, fazendo todos pularem. Está tudo uma loucura, Davi gritou, sua voz se elevando ante o rugido da tempestade. Eu nunca quis que você soubesse assim.
Mas é hora de encarar a verdade, Laura. Então, como se o universo estivesse em sintonia com a intensidade da cena, a caixa vibrante explodiu em luz. Um brilho ofuscante tomou conta de tudo, e Laura ficou temporariamente cega. Quando a luz finalmente se dissipou, todos estavam no chão, atordoados. Isso é um sinal. A voz de Sofia cortou o silêncio frenético. É a confirmação de que a verdade está se aproximando. Você precisa entender, Laura. Seu pai, ele pode estar muito mais vivo do que todos pensam. Ele não deve ser encontrado. Como assim não deve ser encontrado? Laura estava de pé agora, firmando-se. A nova onda de revelações a atingiu como uma tempestade. A ideia de que seu pai estava vivo era insuportável. Ele é meu pai. Como vocês podem me esconder isso? Foi então que um novo som cortou o ar. Um sussurro quase inaudível, como se algo estivesse se movendo nas sombras. Todos se viraram em direção à porta, que rangeu levemente. A suíte estava carregada de um medo palpável, e a tensão crescia. Vão embora! A voz familiar, profunda e autoritária, irrompeu da entrada. Era um homem, alguém que Laura nunca esperaria ver novamente. Eu não vou deixar que vocês descubram mais do que já sabem. Isso é mais perigoso do que pensam. Era Rodrigo, o homem que uma vez se apresentou como um amigo da família. Mas na memória de Laura, ele sempre teve um olhar que a deixava em alerta. Rodrigo? Seu coração travou, várias emoções se debatendo dentro dela. Você está aqui para me impedir? O que está acontecendo? A expressão de Rodrigo era de determinação, mas em seus olhos havia medo. A verdade que você procura não é o que imagina. E se você não souber a verdade, pode acabar colocando você e Maia em perigo. É melhor que ninguém saiba que ele ainda está vivo e está em perigo. Ele apontou para a caixa, o brilho ainda resplandecendo. E aquele objeto precisa ser destruído antes que cause mais danos. Danos? Laura estava quase incrédula. E o que você sabe? O que você está escondendo? A sensação de estar cercada por mentiras começou a esmagá-la. Eu não tenho tempo. Rodrigo respondeu, e sua voz era mais aguda. Meus homens estão se aproximando. Você precisa fazer a escolha certa agora. E então, uma onda de pânico se espalhou pela sala. A luz da caixa começou a piscar, e todos recuaram, como se estivessem prestes a entrar em um colapso total. O que você quer dizer? Laura gritou, a adrenalina disparando em suas veias. Foi quando o chão sob eles começou a tremer. Uma fissura se abriu, a terra se partindo ao meio. Os gritos ecoaram, e Laura sentiu um puxão. A caixa começou a levitar, flutuando no ar, como se tivesse vida própria. Saia! Precisamos sair agora! Davi gritou, puxando Laura e Maia. Mas Rodrigo estava imóvel, observando a caixa. Sua expressão de horror transformando-se em algo que Laura não podia identificar. Rodrigo, o que você está fazendo? Ela perguntou, a confusão e o medo em sua voz. Ele está acordando, Rodrigo murmurou. E a sala ficou em silêncio. O peso daquelas palavras pairava como um fardo, e a luz da caixa iluminou a sala, revelando rostos assombrados. A verdade estava prestes a explodir, e Laura soube que nada seria como antes. Essa sensação de certeza a invadiu, e com um pânico crescente, ela puxou Maia para si. Rodrigo, com os olhos fixos na caixa, virou-se de forma súbita. Se o que vem a seguir acontecer, vocês não vão estar preparadas. O passado nunca morre. Naquele instante, um ruído ensurdecedor ecoou, e uma sombra colossal surgiu da fissura. Algures, da escuridão. Algo havia se libertado. Cada um na sala sabia que o futuro estava prestes a se transformar de maneira devastadora.
e Laura se viu perdida entre a escolha de encarar esta nova realidade ou fugir do terrível destino que a aguardava, o que mais a verdade traria. E que sombras despertariam com aquilo. A sala estava em um frenesi de pânico absoluto. Laura, ainda sem acreditar nas palavras de Rodrigo, sentiu seu coração disparar. O que você está dizendo? E quem são eles? A sensação de urgência a envolvia, o suor escorrendo pela sua testa, enquanto o eco da tempestade nas ruas batia contra a janela, como as batidas do seu coração. Davi olhou para Rodrigo, a fúria estampada no rosto. Você está tentando proteger a verdade, mas o que pode ser mais perigoso do que já sabemos? Precisamos encarar isso juntos. A tensão no ambiente era quase palpável, enquanto a caixa brilhava com uma intensidade crescente, como se estivesse ciente do caos ao seu redor. Laura, você precisa decidir. A voz de Sofia cortou o tumulto, mas não trouxe nenhuma resposta definitiva. Se você não fizer nada, as consequências podem ser devastadoras, não só para você, mas para Maia também. Eu não posso deixar que isso aconteça. Laura gritou, a necessidade de proteger sua filha, acendendo uma chama de determinação dentro dela. Ela olhou para a caixa, agora girando de forma inquietante. Uma energia pulsava, como se as mentiras finalmente quisessem escapar. Sem pensar, Laura deu um passo à frente. Eu não vou permitir que eles controlem nossas vidas por mais tempo. As palavras saíram com uma clareza surpreendente. Com um movimento decidido, ela se preparou para abrir a caixa. Não, você não sabe o que pode fazer. Clara gritou, mas era tarde demais. A caixa se explodiu em um clarão ofuscante, e Laura se viu envolta em visões do passado, lembranças distorcidas de sua infância. Olhares de culpa e pânico. Desista! Rodrigo berrou, mas o brilho já estava se transformando em algo sombrio. Uma figura começou a emergir do centro da luz, um rosto que Laura conhecia bem. Seu pai! Pai! O desespero tomou conta de Laura. Por que você está aqui? Mas a figura parecia profunda e inalcançável, como se estivesse presa entre mundos. As emoções a invadiram. Medo, raiva, desejo de respostas. Laura! A voz era clara, mas a expressão de seu pai era feita de dor. Não é seguro. Você precisa voltar. Eles estão chegando. As palavras dele ecoaram no fundo da mente dela, enquanto as sombras começaram a se mover, contornando a sala, como se as relíquias de um passado perdido quisessem retornar. Todos nós temos segredos, Davi gritou. Mas encarar a verdade pode nos unir. Ele ainda está vivo, Laura, e você precisa fazer sua escolha. Laura respirou fundo, sentindo que o tempo estava se esgotando. Então me diga, como posso salvá-lo? Uma decisão formidável, todas as peças se unindo em um momento crucial. Destrua a caixa ou liberte os arrependimentos. A voz do pai soou na cabeça de Laura, e o peso da decisão se fez presente. Ela olhou para Maia, que a observava com olhos de esperança e medo. Poderia abrir mão de tudo o que acreditava para salvar o que restava? Atrás dela, Clara e Rodrigo se encaravam. A tensão crescendo, todos sabiam que o momento da escolha havia chegado. Laura olhou para a caixa iluminada. O pulsar das energias dentro dela a atraíam, mas a imagem de seu pai a segurava. E assim, pensando na segurança de Maia, um só pensamento a atravessou. Não vou mais ser refém das sombras. Com um movimento decisivo, Laura se lançou na direção da caixa. O som de vidro estourando ecoou pelo ambiente, e um clarão tomou conta da sala. Uma onda de calor a envolveu, e com ela, muitas verdades silenciadas. E então, tudo se apagou. Quando a luz voltou, Laura estava sozinha em uma sala vazia, sem sinais de ninguém, apenas um silêncio profundo.
O eco da tempestade do lado de fora agora era apenas um sussurro distante. A caixa não existia mais, e no lugar dela, um vazio profundo. Maia? O coração de Laura batia freneticamente, mas ficara sem resposta. A certeza de que a luta havia apenas começado pesava como uma âncora em seu peito. E assim, a história se encerrava, mas os ecos ainda ressoavam. Se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso é crucial para alimentar o algoritmo. Não hesite em inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história chocante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos embarcar nesse mistério que ainda está por vir.